Gerações se passaram desde que Caim assassinou Abel. A humanidade se multiplicou exponencialmente, espalhando-se pela face da terra como enxame imparável. Cidades se ergueram, tecnologias avançaram, civilizações floresceram, mas algo apodreceu no coração da raça humana. A violência que nasceu com Caim não morreu com ele. Ela se espalhou como praga, infectando cada pensamento, cada ação, cada intenção. A Bíblia descreve aquela época com palavras que gelam a alma. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não era maldade ocasional, não eram crimes isolados. Era corrupção sistêmica, total, irreversível. Cada pensamento do coração humano era continuamente mau, continuamente, sem pausa, sem exceção. O mal não era mais a exceção, era a regra. A maldade não era mais escondida, era celebrada. E tem mais. Algo bizarro e sobrenatural estava acontecendo. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus eram anjos que abandonaram sua posição celestial, desceram à terra e se uniram com mulheres humanas, gerando uma raça híbrida chamada Nefilins, gigantes poderosos e violentos que dominavam a terra com força brutal e tirania impiedosa. A linha entre o divino e o humano, entre o céu e a terra, havia sido violada. A criação estava desmoronando em caos. A ordem estabelecida por Deus estava sendo desmontada peça por peça. E Deus olhou para aquilo tudo e sentiu algo que raramente imaginamos Deus sentindo. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Não que Deus tenha cometido erro, porque Deus não erra, mas ele havia dado livre-arbítrio aos humanos. E eles usaram essa liberdade preciosa para escolher destruir tudo. E isso partiu o coração de Deus. Como um pai vendo o filho que amou tanto se afundando em vícios, violência e autodestruição, Deus sentiu dor profunda. E dessa dor nasceu uma decisão devastadora. Destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas no meio daquela podridão moral universal, no meio daquela geração completamente corrompida, havia um homem, um único homem, Noé. E a descrição dele é linda. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pense no contraste. Todo mundo ao redor vivendo na imoralidade total e Noé escolhendo fazer o certo. Todo mundo ridicularizando a santidade e Noé mantendo-se puro. Todo mundo correndo atrás de prazeres perversos e Noé caminhando com Deus em comunhão diária. Ele era radicalmente diferente. E essa diferença radical chamou a atenção divina. Deus veio até Noé e revelou o plano apocalíptico. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os destruirei com a terra. Imagine Noé ouvindo isso, o mundo inteiro condenado à destruição. Mas então Deus dá uma ordem que deve ter soado absolutamente insana. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E então Deus passa as medidas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, convertendo para medidas modernas. Isso dá aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Uma estrutura colossal, um navio do tamanho de um campo de futebol e meio, 3 andares, janelas, porta lateral, um projeto de engenharia monumental. Detalhe absolutamente crucial: nunca tinha chovido na terra até então.
A Bíblia indica que antes do dilúvio, a terra era irrigada por um vapor que subia do solo. Chuva era conceito desconhecido. Então, quando Deus diz, "Vou enviar um dilúvio de água sobre a terra", Noé não tinha referência alguma do que isso significava, mas ele creu e começou a construir, martelada após martelada, tábua após tábua, ano após ano. E enquanto construía, pregava, avisava, alertava: arrependam-se, Deus vai julgar o mundo, entrem na arca enquanto há tempo. As pessoas passavam, olhavam para aquele navio gigantesco sendo construído no meio da terra seca e riam, zombavam, ridicularizavam. Noé pirou. Que dilúvio é esse? Água caindo do céu? Que loucura! 120 anos. Noé construiu aquela arca durante 120 anos. Mais de um século pregando e ninguém, absolutamente ninguém, além de sua própria família, acreditou. 7 pessoas no total. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. 8 almas dispostas a confiar na palavra de Deus contra toda a evidência visível. Fé que persiste por mais de um século sem ver resultado algum. Finalmente, a arca ficou pronta. Uma estrutura imensa, sólida, impermeável, capaz de flutuar e resistir às tempestades mais violentas. E então Deus deu a ordem final: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. E começou algo sobrenatural. Deus trouxe os animais até Noé. Não foi Noé correndo atrás de elefante, tentando laçar leão, perseguindo aves. Os animais vieram, guiados por instinto divino, marchando em pares, macho e fêmea de cada espécie. Dos animais limpos, 7 pares. Dos imundos, 1 par. Leões caminhando pacificamente ao lado de cordeiros. Lobos ao lado de ovelhas. Cobras, ursos, aves de rapina, insetos, répteis, todos entrando numa ordem que desafiava a natureza. Os vizinhos de Noé devem ter parado para olhar aquilo com a boca aberta. Tá, isso tá ficando estranho. Mas ainda assim não entraram. Tiveram mais de um século de aviso. Viram a arca sendo construída martelada por martelada. Viram os animais marchando. Tiveram todas as evidências possíveis e escolheram não acreditar. Quando o último animal entrou, Noé e sua família entraram também. E então a Bíblia registra algo arrepiante. E o Senhor fechou a porta. Não foi Noé que fechou, foi Deus. Do lado de dentro, 8 pessoas tremendo, rodeadas de animais de todos os tipos. Do lado de fora, o mundo continuou sua rotina, comendo, bebendo, casando-se, zombando, vivendo como se nada fosse acontecer. 7 dias se passaram. 7 dias de espera angustiante dentro da arca. Será que Noé tinha razão? Será que Deus realmente ia fazer o que prometeu? E então, no 7º dia, o céu explodiu. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Não era chuva normal. Era como se todas as comportas do universo tivessem sido abertas simultaneamente. A água jorrava de cima com violência brutal, como 1000 cataratas do Niágara despejando ao mesmo tempo. E pior ainda, as fontes do grande abismo se romperam. Água começou a jorrar debaixo da terra também. Água de cima, água de baixo, sem parar, por 40 dias e 40 noites consecutivas. As pessoas que estavam rindo de Noé há 1 hora atrás agora corriam desesperadas. Tentavam bater na porta da arca, mas a porta estava selada por Deus. Tentavam subir nas árvores, mas as águas subiam mais rápido. Tentavam alcançar as colinas, mas as colinas eram engolidas. Gritos de desespero ecoando enquanto a água subia implacável. O nível da água continuou subindo. Cobriu as casas, cobriu as cidades, cobriu as planícies, cobriu as colinas, cobriu as montanhas. Até as montanhas mais altas foram cobertas por mais de 7 metros de água. O mundo inteiro se tornou um oceano planetário.
Cada ser vivo que respirava fora da arca morreu. Famílias inteiras arrastadas pelas correntes. Bebês arrancados dos braços das mães. Gigantes, com toda sua força brutal, afogados e arrastados para o fundo. Animais lutando para nadar até não aguentarem mais. Morte universal, juízo completo. E a arca flutuando, balançando sobre as ondas colossais, mas selada, segura, guardada por Deus. Dentro dela, Noé e sua família ouviam os gritos lá fora gradualmente diminuindo até se tornarem silêncio. O silêncio da morte, o silêncio do fim. 150 dias se passaram. A arca flutuava num oceano sem fim, onde antes existiam continentes, montanhas, florestas, cidades, tudo apagado. E então Deus se lembrou de Noé. Não que ele tivesse esquecido, mas a Bíblia usa essa frase para marcar. Chegou a hora de Deus agir novamente. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo foram fechadas, as janelas do céu se fecharam. Devagar, bem devagar, o nível da água começou a diminuir. E finalmente, no 7º mês, no 17º dia, a arca encalhou. Pousou sobre os montes de Ararat, chão sólido sob a quilha pela primeira vez em meses, mas ainda havia água cobrindo tudo. Noé esperou. 40 dias depois, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo. O corvo voou de um lado para o outro, indo e voltando, mas não encontrou lugar seco para pousar. Então Noé soltou uma pomba. Ela também voltou, porque não havia lugar para descansar. Noé esperou mais 7 dias. Soltou a pomba novamente. E desta vez, ao entardecer, ela voltou com uma folha verde de oliveira no bico. Noé pegou aquela folhinha delicada entre os dedos trêmulos e chorou. Vida estava brotando de novo. Havia vegetação crescendo lá fora. A terra estava se recuperando. Esperou mais 7 dias. Soltou a pomba pela 3ª vez. E ela não voltou mais. Sinal claro. Era seguro sair. Noé removeu a cobertura da arca e olhou para fora. Mais de um ano depois de entrar. Um ano inteiro trancado naquela estrutura de madeira, com animais, ouvindo chuva, ouvindo silêncio, ouvindo água baixar. Agora ele via terra seca, montanhas redesenhadas, vales formados pela água, um mundo completamente transformado. E Deus disse: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todos os animais que contigo estão, faze-os sair, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. A porta se abriu, luz do sol invadiu o interior da arca. E pela primeira vez em mais de um ano, eles pisaram em terra firme. A primeira coisa que Noé fez não foi construir uma casa, não foi plantar comida, não foi se estabelecer. Ele construiu um altar. Pegou alguns dos animais limpos que havia preservado e os ofereceu em sacrifício a Deus. Holocausto de gratidão, adoração sincera, reconhecimento de que foi Deus quem os salvou, e Deus sentiu o aroma suave e fez uma promessa solene que ecoaria através de todos os tempos. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Não tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, semeadura e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. E para selar essa aliança eterna, Deus colocou um sinal no céu. Depois de uma chuva leve que veio sobre a terra restaurada, as nuvens se abriram, o sol brilhou através das gotas suspensas no ar e pela primeira vez na história, um arco de 7 cores surgiu no horizonte: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, o primeiro arco. E Deus disse: o meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens,
Então me lembrarei da minha aliança, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Cada vez que você vê um arco-íris, você está vendo a assinatura de Deus num contrato eterno. Noé e sua família começaram de novo, plantaram vinhas, construíram casas, tiveram filhos. E desses 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, toda a humanidade que existe hoje descende. Cada pessoa viva carrega no DNA a evidência de que passou por um gargalo populacional. Cientistas confirmam que houve um momento na história onde a população humana foi drasticamente reduzida. A Bíblia explica por quê. O dilúvio não foi mito, não foi lenda exagerada. Foi juízo real, histórico, global, um reset planetário. E a mensagem é clara: Deus é paciente, mas sua paciência tem limite. Ele avisa, ele espera, ele dá chance após chance. Mas quando a corrupção atinge um ponto sem retorno, quando a maldade se torna sistêmica e celebrada, quando ninguém mais ouve sua voz, o juízo vem. E quando vem, é devastador, completo e irreversível. Mas até no meio do juízo mais severo, Deus preserva um remanescente fiel, e através desse remanescente, Ele reconstrói, renova e recomeça a história da redenção.